Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um assunto bem legal e eu espero muito que vocês gostem. Uma das minhas recentes leituras cristã foi o livro da Joyce Meyer que chama Eu e a Minha Boca Grande. Ele fala sobre o poder da língua que pode expressar a carne ou o espírito, a vida ou a morte. O livro ele fala sobre como treinar a sua língua para dizer palavras que colocarão você num nível muito superior na sua vida e em pleno relacionamento com Deus. E hoje eu vou falar com vocês o que foi que eu aprendi com isso. A maneira mais fácil de você progredir na sua vida e de você ter um pouco de diversão também é se você se livrar de alguns velhos hábitos que nos limitam. A sua boca, ela está ocupada falando dos problemas da sua vida, parece que ela tem vontade própria. Você pode controlar as palavras que você diz para que elas trabalhem ao seu favor. Desde que eu comecei a ler ele e eu li essa citação, eu parei de dizer a palavra não posso para as minhas coisas. Então sempre que eu quero planejar ou sempre que eu quero realizar alguma coisa, eu não digo se eu realizar, eu falo quando eu realizar. Quando a gente costuma pensar ou dizer que não consigo, realmente o que vem na nossa mente é que não vamos conseguir. E isso também pode significar que você não está disposto a fazer as coisas que você realmente precisa fazer para conquistar aquilo. E se você costuma dizer de vez em quando nas suas conversas que eu não consigo, isso vai lentamente desencorajar você. Eu acho muito legal quando a gente conversa com alguém e essa pessoa fala para você que tem planos para realizar alguma coisa e tudo mais, tem projetos para os sonhos dela. E é bom ouvir isso porque a gente fica feliz pela pessoa, porque ela tá conquistando algo, ela tá correndo atrás de algo. Mas aí se de repente, logo em seguida, ela fala assim, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu gostaria muito de tentar, mas eu acho que eu não posso. E isso já meio que é um balde de água fria, né, gente? Porque eu fico pensando assim, mas como que eu vou acreditar nela se ela mesma não acredita? Eu não tô querendo dizer aqui que você vai conseguir tudo o que você disser sem que isso esteja alinhado com a palavra de Deus e a vontade dele. Não é um passe de mágica que você usa sempre quando tiver algum problema ou quando você quer alguma coisa e continua vivendo uma vida de desobediência, uma vida carnal. Nós precisamos crer nele, precisamos aprender a palavra dele, conhecer o coração dele. Paulo disse que assim como os bebês naturais devem aprender a falar a língua dos mais velhos, é assim com os cristãos que devem aprender a maneira de Deus. A procrastinação, ela é a maior barreira de praticarmos o nosso futuro. Ela é uma ladra, ela rouba o nosso tempo, o nosso potencial, a nossa autoestima e a nossa paz de espírito. A diferença entre quem você é e quem você quer ser é o que você faz. Muito simples, né? Só que não. Não importa o que a gente esteja procurando ou planejando, se é uma nova carreira, ou comprar uma casa, ou ter uma alimentação mais saudável, aprender uma nova habilidade, enfim, sempre a vida vai entrar no nosso caminho, ou seja, os afazeres, a rotina sempre vai entrar nos nossos planos. E cabe a nós assumir uma pequena responsabilidade para nossas ações. Não coloque as coisas no último minuto, não diga para você assim que, eu não vou fazer isso agora, ou eu vou fazer isso mais tarde, ou não é tão urgente assim. Todos nós procrastinamos. A diferença é que algumas pessoas elas fazem em maior grau do que outras, né? Mas a boa notícia é que a gente pode treinar lentamente para que a gente pare de procrastinar. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas sempre vai ser mais fácil falar do que fazer até que você tome uma atitude para fazer diferente, assumindo as responsabilidades. Isso já tem a ver com o que eu falei anteriormente de você dizer que não pode. Pare de reclamar. Não desperdice o seu tempo falando de coisas que pode ou que não pode dar errado. Ao invés de você pensar em todas as coisas que faria você desistir de algum objetivo, pense em como você vai se sentir quando você chegar lá no seu objetivo. E isso tudo também tá lá na Bíblia. Lá em Provérbios 18, 20 e 21 fala: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Quando você fala palavras negativas, você atrai experiências negativas. Mas quando você fala palavras positivas, então você pode esperar a bondade de Deus na sua vida. Sim, é claro que problemas vão vir, eles são inevitáveis, mas é nesses momentos que nós devemos aproveitar a oportunidade para disciplinar as nossas palavras, os nossos pensamentos, obedecendo a Deus, exercitar e aumentar a nossa fé. E a fé, ela move montanhas. A
A vida de ninguém é perfeita. Quando se trata de redes sociais, então, a gente só vê aquilo que as pessoas querem que a gente veja. Assim como a gente mostra as melhores partes da nossa vida, né? Digamos que você está solteira e aí você tá por um tempo já sozinha e você já tá procurando um novo amor, você quer alguém pra te amar, pra cuidar de você. E aí você tá passando pela rua e você encontra um casal, estão lindos, super românticos, de mãos dadas. Aí você sente o quê? Raiva, você sente ciúmes, você fica triste, você fica brava. A comparação, ela nos deixa sedadas. Ela nos traz amarguras que muitas vezes a gente sequer sabe que tem e nem sabe o porquê. Quando você vê uma pessoa dirigindo o carro dos seus sonhos, ou você vê que ela tem uma carreira bem sucedida na área em que você tanto sonha em entrar, aí você sente frustração, raiva, tristeza. Tudo isso vai te trazer amarguras. Aí vem a precipitação, é quando a gente tenta dar um jeitinho na nossa história, a nossa maneira, e aí vem o caos, e aí a gente não entende o porquê de tudo aquilo e nem a raiz do problema. O que eu preciso entender é que Deus nunca vai me ajudar a ser uma outra pessoa a não ser eu mesma. Eu aprendi que eu existo por alguma razão, Ele me fez por um propósito. E Ele vai me capacitar a ser muito boa naquilo que eu faço, com as minhas habilidades, com a minha personalidade, com os meus dons. Deus quer que a gente sempre tente fazer o melhor com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Jesus, Ele veio para nos libertar de muitos aspectos da vida, para que sejamos nós mesmos, só que de acordo com a palavra. Então você não precisa competir para ser melhor do que alguém. Então de agora em diante, sempre que você vê uma pessoa muito bem sucedida na profissão em que você tanto sonha, fique feliz por isso, porque isso significa que aquela pessoa ela é amada por Deus, ela tem um propósito e ela pode me ajudar amanhã. Ontem já se foi, o seu futuro começa agora. Eu sei que existem algumas coisas difíceis de a gente largar, difíceis de esquecer. Talvez você tenha alguns arrependimentos, mas todos nós temos, né? E o que a gente pode levar disso tudo? Um aprendizado, um crescimento. Tudo que eu passei me ensinou alguma coisa. São coisas que a gente não aprende em uma aula ou lendo um livro. É incrível como que algumas pessoas conseguem resultados extraordinários diante de algumas diversidades, depois de ter passado por muitas frustrações, por alguma exposição ou por algum fracasso. Elas conseguem se manter de pé e se erguer a um nível muito maior, muito superior ao que estava antes. Enquanto outras pessoas ficam estagnadas, sem sucesso, dando voltas no seu erro e nunca os reconhecem. Nunca conseguem mudar geograficamente, financeiramente, emocionalmente, porque na verdade elas nunca aceitam que elas precisam mudar de pensamento e consequentemente de atitude. Dar a volta por cima é a única opção dos vencedores. Alguns podem chamar isso de sorte, mas eu prefiro chamar de uma atitude de coragem e fé. Porque na verdade não existe essa história de que uns nascem para o sucesso e outros nascem para o fracasso. Não, todos nós nascemos para o sucesso. A verdade é que Deus criou cada um de nós para triunfar. Lá em Efésios 1:8 fala: Ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como Ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Então não importa se você tem 20, 30, 40 ou 50 anos, nunca é tarde para correr atrás de um sonho. E para conseguir isso, esquecer o passado, temos que ter uma dependência total de Deus, sermos firmes na oração e realmente reconhecermos quem nós somos em Cristo e o nosso propósito. Filipenses 3:13: Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Seja honesta comigo, você já conheceu alguma pessoa perfeccionista que seja realmente feliz de verdade? Eu penso que o perfeccionismo nos torna pessoas extremamente ingratas. As pessoas perfeccionistas se concentram nas coisas que estão erradas e que elas acham que precisa de um conserto. Pode ser um trabalho que elas não conseguiram concluir, ou alguns quilos que elas não conseguiram perder, ou até mesmo um armário que ela não conseguiu organizar. Eu não estou fazendo aqui apologia ao erro ou às irresponsabilidades. Lógico que nós precisamos buscar a excelência sempre, mas nós precisamos entender que isso é um processo e que nós vivemos estações diferentes. Muitas vezes as pessoas veem o perfeccionismo como uma qualidade. Afinal, na palavra diz que sede vós, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas não é bem assim. Eu procurei uma definição para o perfeccionismo. Ser perfeccionista é ter a convicção emocional errônea de que a perfeição é o único caminho para a aceitação pessoal. Ou seja, é a certeza de que somente seremos aceitos como pessoas se formos perfeitos. Jesus, ele é perfeito, mas ele nunca foi perfeccionista. Ele não tem esse conceito distorcido sobre perfeição. Tanto é que ele quebrou uma lei
curando em um sábado, deixando os fariseus e os escribas furiosos. Ele também pediu água a uma samaritana. Ele dormiu no meio de uma tempestade enquanto os discípulos estavam desesperados. E mais, ele escolheu homens imperfeitos, cheios de falhas, até mesmo com problemas de caráter, para ser os seus discípulos. Jesus, ele pode ser perfeito porque ele não se deixou escravizar pelo que os homens estabelecem como perfeição. Ele sabia quem ele era em Deus, o Filho amado do Pai. Quando eu tenho a convicção de que eu sou amada por Ele, apesar do meu desempenho, isso me liberta do meu perfeccionismo. Então o ponto é que você não pode esperar por esse momento perfeito, porque senão você vai esperar por isso a vida inteira. Esse momento perfeito não existe. Vá e faça as coisas com o que você tem agora. Uma das coisas que você precisa desistir se você quiser ter sucesso é o medo do fracasso. Você não pode ter sucesso sem falhas. Qualquer um que tenha realizado alguma coisa falhou em algum momento. Poderia ficar sentada aqui contando pra vocês sobre diversas pessoas bem-sucedidas que tiveram sucesso depois de terem dito não diversas vezes. Mas ao invés disso, eu vou dizer pra você que você vai falhar. Em algum momento você vai falhar. Então, já que você sabe que você vai falhar em algum momento, pra que ter medo? Se você falhar, então você se levanta e tenta de novo. Não importa se o seu fracasso é do tamanho de, sei lá, uma falta num treino numa academia ou quanto a sua empresa caindo. Enquanto você continuar tentando e não desistir, então você nunca vai ser um fracasso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém. E se você gostou, não deixe de dar aquele like aqui embaixo, tá bom? E se inscreve aqui no canal para fazer parte da família. Um beijão, fiquem com Deus e tchau!